Vamos entrar propriamente na questão da repressão que teve contra o partido, né, porque daí você falou, então, teve uma série de mobilizações, você citou 4 mobilizações, talvez que foi pelo menos a que a polícia Apareceu no militar, inquérito, é. o inquérito levantou ali esse foi as Uhum. razões. Eh, e aí, uma das últimas, ou agora não lembro se foi a última que você falou, foi a ocupação de Itajaí? Foi uma das últimas. Que foi essa situação bastante, imagino, bastante estressante, né, porque vocês chegaram num ponto em que vocês se debruçaram com. Vocês conseguiram exigir naquele dia alguma alguma coisa? Porque eu lembro que o prefeito ele estava num evento no momento, eu não lembro se a Não, notícia o é errada. prefeito foi lá, Ah, o prefeito foi lá, foi que isso? teoricamente é o bairro do prefeito. Aí Aham. ele estava bem lá próximo. Mas a gente exigiu a presença da Secretaria de Assistência Social, que foi, mas que assim, Não é adiantou. do prefeito, assim, né, tipo assim, aí, tanto da assistência social e depois, aí a gente fez ocupação da secretaria, fez da prefeitura, fez ocupação da secretaria de habitação ali também, eh, mas é isso, zero interesse de nada, né, na verdade, assim, zero o interesse é que a gente, que as famílias não tenham mesmo continuem vivendo do mesmo jeito, que não tem espaço, que na verdade eles falam: "Ah, a gente tá fazendo, políticas de habitação, entrem na fila". E não é sobre a questão de fila ou não, porque a questão é, não tem política de habitação, né, não tem e aí eles falam até isso: "Ah, vocês estão fazendo isso, vocês querem furar fila". E essa é outra política do fascismo, do capitalismo, né, enfim, da extrema direita, que é, na verdade, querer colocar o povo contra o povo, né. Então, mas isso também é colocado abaixo, assim, Não fo rapidamente. o eu imagino que a prefeitura de Itajaí seja uma das mais, uma prefeitura que tem bastante capacidade de repressão, né, porque se eles estão conseguindo se manter tão firmes nessa Uhum. postura, mesmo vocês tendo ali. Vocês tiveram 3 movimentos bastante incisivos, né, e mesmo assim eles continuaram firmes na postura, então imagino que eles têm algum grau de coesão muito grande, né. E eu agora eu tô tentando lembrar, mas eu acho que foi até em Itajaí que aconteceu aquela cena bizarra da polícia escoltando moradores de rua pra uma outra cidade, não foi em Itajaí? Foi em Balneário que isso Balneário, aconteceu? né. Ah, eu acho que foi de Balneário para Itajaí, talvez tenha sido, alguma coisa assim, né. Mas enfim, Não lembro. É, eu mas sei que é que teve, essa mas região ali do Vale, sim, Balneário, exatamente, Itajaí, exatamente. Navegantes, na verdade até aqui em Floripa tá tudo, Uhum. uma truculência sem tamanho, né. Sim. Mas, tá, daí teve esse movimento em Itajaí, e daí poucos meses depois teve daí a fatídica invasão da sede do partido, foi isso? É. A ocupação foi 7 de setembro. A invasão deles foi em 20 eu falei 7 de setembro, né? Isso. Foi 7. A invasão foi 27 de novembro de 2025. Eh, E como é que foi a invasão? Tinha alguém na sede no momento que eles invadiram? Porque eles arrombaram, né? sim, sim. Essa investida que eles fizeram foi 2 dias depois do 25 de novembro, que foi um ato que é um dia da o dia das mulheres, né, tipo assim, um dia da luta contra a violência e as mulheres, foi um ato muito grande aqui em Floripa. E que Itajaí também teve, que Joinville também teve, tipo assim, muitas cidades, na verdade é uma data, se eu não me engano, internacional, o dia 25. Será que aqui o ponto, Os bastidores os podem conferir. bastidores, se eu não me engano é o dia, eh, 25 de novembro? 25 de novembro da mulher, negra, latino-americana e caribenha, né. Então assim, atos nacionais gigantescos. E no dia 25 a gente estava na rua. E um dos nossos movimentos, que é o Movimento de Mulheres Olga Benário, foi um dos movimentos, junto com outros, né, que, puxou esses atos, né. Então, a gente estava ali também na linha de frente, e nesse dia eu fui seguida. Quando eu voltei para minha casa, voltei sozinha, né, morava no centro, e fui seguida, assim, né. Então, eles escolhem a todo momento esse tipo de opressão, né, escolhe o dia da luta contra a violência às mulheres
para também seguir uma mulher para depois invadir a sua casa, né. E não só minha, como de outras companheiras também. Mas é isso, foi no dia 27 que eles fizeram um negócio orquestrado. Era 6 horas da manhã. Eles invadiram não só a minha casa, como a sede da Unidade Popular e a casa de outros companheiros em Itajaí. Eh, e foi um momento que relembra a ditadura militar. Não tem outra denominação, assim, na verdade, né. Primeiro que a invasão de uma sede de um partido não acontecia de fato desde a época da ditadura militar. Inclusive, todos esses crimes que o PL comete, que esses próprio vagabundo do MBL comete, que agora tem o partido deles, né, o Missão, e esses partidos de direita, né, de extrema direita, né, que incitam a violência a todo momento, nem eles tiveram a sede dos seus partidos, invadidas, né. E se tem coisa que esse povo cometeu, foi crime, né. A gente lembra daquele caso foi o Roberto Jefferson, é Uhum, isso? uhum. Né? Das granadas, que recebeu a polícia com tiro, com granada, e E tá depois estava lá, conversando lá pra ele tomando sair de cafezinho, casa. exatamente. Então assim, eh, é uma coisa que é isso, os partidos que ninguém via, né, a sociedade não via desde a época da ditadura. E o fato de terem mesmo, invadido a sede da Unidade Popular e com o aparato que eles movimentaram, Thiago, tipo assim, com certeza foi, não sei, milhares de reais investidos. Porque só na minha casa, que é uma kitnet, sei lá, essa sala e o banheiro aqui do lado, foi o choque, minha casa, eu estava sozinha, choque, a militar e a civil. Na sede, quando a gente vê os vídeos, é 15 policiais, às 6 horas da manhã. Na casa de outros companheiros, a mesma coisa, né. E assim, até de fazer movimentações, eh, opressoras, né, de invadir a casa de um dos companheiros, que estavam ainda deitados. Uma das nossas companheiras não teve o direito de se vestir, e foi vítima de chacota. E assim, então essa é a política, e essa é a polícia do governo do Jorginho Mello. Então essa situação da invasão, foi algo que, de novo, eles esperavam que a gente se trancasse dentro de casa, ficasse amedrontado. Mas a verdade é que a gente teve o apoio tão, assim, forte, tão grande, de diversas organizações que, quer ver, foi às 6 da manhã, né, era 11h30, meio-dia, assim, menos de 6 horas depois, na sede da Unidade Popular, estava presente pelo menos 15 representantes de outras organizações, das bancadas de esquerda, da Câmara de Vereadores, né, da própria Câmara de Deputados, eh, diversos companheiros do movimento estudantil, dos movimentos por moradia. E desse dia em diante foi luta atrás de luta, atos, mobilizações, panfletagens. Eu queria ter um panfleto aqui nosso que a gente está distribuindo, né, fazendo as agitações no estado todo, mas acabou que eu não tinha especificamente na minha casa e não consegui pegar com ninguém. Mas é um panfleto denunciando essa criminalização, mas na verdade o que que isso significa e como que a gente combate isso, que é mais organização, né. Eles colocam assim, né, um grupo de comunistas, reconhecidamente, organizados. É mesmo, né. Então, e a resposta é isso, é mais organização, é mais luta na rua, né, é mais, enfim, é escancarar essa política, né. Que quando a gente vai fazer essa agitação nos bairros, a o apoio das famílias é muito imediato, porque quando a gente relaciona a invasão disso, de uma sede,
a invasão da casa de militantes que estão lutando e o inquérito é político. Não é assim: "Foi apreendido, eh, coisas ilícitas". Nada, nada. Foi apreendido computador, celular e papel. Por quê? Porque estavam fazendo luta contra a fome, luta pela moradia, contra o vagabundo do Nicolas Ferreira e contra a escala 6x1. É isso que está no inquérito policial. E aí eles estão falando lá que a gente ultrapassou os limites dos atos democráticos. Na verdade, isso é a mais pura democracia, né. Então, o apoio mesmo, assim, da esquerda, do Estado, mas também a nível nacional, né, porque a gente fez uma carta de solidariedade, né, tudo isso que aconteceu, e páginas de assinaturas, assim, né, também de movimentos nacionais, movimentos por moradia a nível nacional, eh, enfim, Comissão Memória, Verdade e Justiça, porque relembra a época da ditadura militar, né, então, assim, foi um apoio muito grande que talvez eles não contavam com isso. E que, na verdade, eh, acredito que foi um acontecimento que foi muito importante para as organizações aqui no nosso estado mesmo, porque fazia um tempo que a gente não conseguia, fazer atos massivos, atos grandes, né. Eu acho que antes disso acontecer, dessa invasão acontecer, um ato, enorme que foi feito aqui na nossa cidade, outros no estado, mas aqui na capital, foi em solidariedade às vítimas, e às famílias, da chacina da Penha, né, do massacre da Penha, que foi um ato enorme mesmo, assim, né. E eu acho que tudo isso foi dando esse caldo pra gente, né, para os lutadores, assim, falar: "Ah, não temos tempo mesmo, temos que estar firme, inclusive juntos", né. Tem que ter uma união, assim, da esquerda, nas trincheiras, e não união de palanque, digamos assim. Tem que ser na rua, tem que ser uma união que, mano, vá pra cima mesmo, porque é verdade, né, e você falou isso algumas vezes, a extrema direita, a polícia e tudo mais são articuladas, mas ao mesmo tempo, no momento que elas podem puxar o tapete uma da outra, eles também puxam. Tendo em vista o que está acontecendo com todo esse debate agora desse processo eleitoral, é o PL, é o PSD, aí é Flávio Bolsonaro, Ana Campanholo já falou que então, assim, é um negócio que eles também e aí nisso a gente, né, claro, quando a gente trata sobre as classes, são articulados porque é isso do capital, mas na verdade é que são É, o uns ce frouxos também, né. o cenário ideal pra gente é justamente esse, né, quanto mais o andar de cima estiver desarticulado, mais estiver conflitando entre eles, né. Com E aí certeza, eu não gente. digo nem só a classe política, né, mas sobretudo a própria as próprias classes burguesas, né. Aham. E quanto mais unificado a gente tiver, né, esse é o momento em que uma revolução vai ser exitosa, né, então É. E essa unificação da rua mesmo, não tem outra ilusão, uhum. né, tem que ser a unificação nessas trincheiras das batalhas, assim, né. E eu imagino que vocês no partido tenham, inclusive, provavelmente já faziam uma discussão antes, mas com esse episódio retomou, que é, estratégias para que esse movimento não amedronte, né, embora é um pouco difícil não falar em não se amedrontar quando você tá em casa sozinho e entra 15 policiais, ou te deixa numa situação vexatória, pelado, não deixa Aham, nem você se vestir, aham. mas eu imagino que é sempre esse um ponto, né, pra gente a coerção ela pode significar que então, significar que algo que a gente tá fazendo tá incomodando e portanto tá fazendo certo, tá fazendo bem, digamos assim, mas ao mesmo tempo tem sempre o cuidado pra que isso não amedronte, não nos tire de cena, né. Não sei Com como é que vocês certeza. têm, feito essa discussão, porque também teve em Santa Catarina, eu acho que foi um episódio mais gritante, mas eu imagino que também é algo que mais ou menos em algum grau é do cotidiano desses enfrentamentos que vocês estão tendo, né. Você tem uma Sim, sim. Olha, ser bem sincera, assim, eu até me assim, vou falar que eu me surpreendi,
porque, de fato, que se eu não sentisse, assim, sendo a pessoa que teve a sua casa invadida, se eu não sentisse que o coletivo tem sempre a resposta para exatamente tudo da nossa vida, eu talvez teria me amedrontado. Mas a verdade, Thiago, é que eu não tive nem tempo. Tipo assim, porque é isso, aconteceu, aí a gente se articulou, chamou a plenária na sede, que foi muita gente. Aí depois disso a gente já teve um ato, que foi muita gente. E depois de então assim, e aí uma coisa muito legal, assim, é que muitos companheiros da UP, que estavam um pouco afastados da luta, então tipo, pelas questões da vida, né, muito trabalho, entrei na faculdade, não consigo mais, essas coisas que a gente enfrenta, né, dessas disputas que o capitalismo faz com a nossa cabeça, com a nossa vida cotidiana e tal. Muitos companheiros voltaram. Estimulou então, estimulou a Aí eu luta. falei assim: "Quem sou eu na fila do pão pra me sentir no direito de me amedrontar?" Tipo assim, a galera estava querendo mesmo, assim, né, até os companheiros falando assim, né: "Esse é meu partido". Se a é isso que você falou, né, tipo: se a polícia veio, então alguma coisa não, né, a gente já sabia que a gente estava fazendo certo, né, mas assim, eles estão reiterando que a gente tá certo mesmo, porque se incomodou, né, o bolso dele se incomodou essa, ideologia fracassada que eles têm e tentam pregar, é o caminho certo da história, né. Lenin fala isso pra nós, né. Então assim, eh, não teve tempo mesmo. E Uhum. tipo assim, por isso que é um negócio muito incrível, o coletivo. O coletivo, ele é incrível. Porque ele dá força mesmo quando a gente às vezes acha que, mano, não, tipo assim, porque é um não se o coletivo nos demonstra, e acho que tudo isso também demonstrou, essa invasão e tudo mais, a gente não acaba em si mesmo. E essa luta, ela não é uma luta entendeu? Pra mim, nossa, me senti não, tipo assim, minha filha, a vida, né, e o nosso povo, como eu disse, sofre isso todos os dias. Com as suas casas invadidas. Se cada família que sofre isso fosse desistir, fosse se amedrontar, poderia testar, não sei, o óbito, porque não tem como, é antagônico, não tem jeito, né, É, porque nesses casos a desistência nem é uma opção, né, não é uma não opção, tem exatamente, não exatamente. tem E a gente defende que é assim que a gente tem que levar também, não pode ser uma sim. opção. E deixa eu te perguntar ainda, aproveitando sobre esse elemento da repressão, que é a gente logo no começo eu já estava mencionando os casos de Santa Catarina e, vocês têm avaliado que, de alguma forma, aqui em Santa Catarina isso está mais violento ou vocês veem isso também em outros estados? Uhum. Eu pergunto isso porque, eu citei, eu acho, alguns exemplos no começo de que, bom, a gente está vendo vários elementos de demonstração de que o Estado ele está muito bem articulado e para produzir uma capacidade repressiva. E a gente sabe que a capacidade repressiva ela também não é à toa, ela depende de uma base consensual, mas Santa Catarina tem dado muitos exemplos, né. Tu citou também Aham. o caso da prisão por panfletagem, olha o absurdo que a gente chegou. Mas também a gente poderia pensar a própria greve do Sint no ano passado, ano retrasado, que vai lá e o governo do estado começa a demitir os trabalhadores em plena greve, ou seja, também ferindo a Constituição. Sim, a Sônia, A própria Sônia, exatamente. tipo assim, esse é o estado que mantém, eh, sem medo de esconder, uma mulher em situação de escravidão. E quando eu digo sem medo de esconder, é porque eles mesmo permitem, né, que tem um tribunal de justiça que permite que Sônia ainda esteja sendo escravizada, nessa situação. Esse é o estado que a gente vive. Se tudo der certo, a gente vai fazer uma conversa sobre o caso da Sônia, né, a gente já tá tentando Nossa, ia ser encontrar com alguém que é uma certeza, pessoa muito boa pra tratar sobre o assunto, a gente tá vendo de com trazer, certeza. porque esse é um elemento que inclusive abre precedente no campo da luta contra o trabalho, escravo Com no certeza. país Não, hoje, né. ótimo. E a gente fazia essa agitação também para denunciar essa questão das invasões, porque invade a casa de militante que está lutando pela moradia, que está lutando por uma vida mais digna.
mas não invade a casa do desembargador, né, do Borba, que ele sim é um criminoso. Então, assim, são muitas as contradições, né, e que a gente precisa ter mesmo essa força, né, pra Sim. ir